Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para fazer mais um breve vídeo. Dessa vez, irei esclarecer a diferença entre catolicismo, protestantismo e evangelicalismo. Porque muitas vezes, amados irmãos e irmãs, as pessoas costumam generalizar e achar que tudo está no mesmo pacote. E isso não é verdade. Por isso irei esclarecer. Quando se fala de catolicismo, não se fala unicamente do catolicismo romano. Porque a questão da catolicidade é muito mais abrangente do que isso. Quem estuda história sabe muito bem que a Igreja Católica, no início, ela não era apenas composta pela Igreja de Roma, certo? A igreja era uma pentarquia, ou seja, um conjunto de 5 igrejas. A Igreja de Jerusalém, a Igreja de Antioquia, a Igreja de Roma, a Igreja de Alexandria e a Igreja de Constantinopla, certo? Todas essas igrejas faziam parte da única Igreja Católica, certo? Agora, nós sabemos que, historicamente, no ano de 1054, houve o que se chama o Cisma do Oriente, onde a Igreja Católica Romana se divide da Igreja Ortodoxa grega. Então, se tornam igrejas agora separadas, né? Sem falar da questão das pré-calcedônicas, das igrejas nestorianas, estamos falando desse ponto. Mas tudo isso envolvia o catolicismo, certo? Então, às vezes as pessoas pensam que o catolicismo ele se limita unicamente à igreja romana, certo? A igreja latina, mas isso não é verdade, certo? Então tem as igrejas do Oriente também. Então veja bem, e o protestantismo compreende a igreja luterana que surge com a reforma de Martinho Lutero, certo? Martinho Lutero, em 1517, começa o seu movimento reformista, né? A reforma protestante compreende o luteranismo de Martinho Lutero, a igreja luterana, a igreja anglicana, as igrejas reformadas com suas confissões, certo? E a igreja batista, certo? Então, aí é o protestantismo. O protestantismo compreende isso: a igreja luterana, a igreja anglicana, as igrejas reformadas e a igreja batista. Mas as que vêm depois são protestantes? Não, não são protestantes. Com todo respeito, muitas se denominam em protestantes, mas são denominações do evangelicalismo. E quais são? As igrejas que vêm do pentecostalismo e do neopentecostalismo, certo? Então não fazem parte, não se encaixam no protestantismo histórico, certo? Então é outra corrente teológica diferente, tá certo? Que às vezes as pessoas costumam colocar tudo no mesmo pacote. Na verdade, evangélico é todo aquele que vive os princípios do evangelho. Mas quando vamos ver na questão da nomenclatura, da essência, do surgimento de cada uma delas, é completamente diferente, certo? Então, catolicismo é uma coisa, protestantismo é outra coisa e evangelicalismo com as igrejas pentecostais e neopentecostais é outra coisa completamente diferente. Fica aqui esclarecido, certo? E lembrando também que há uma diferença, porque as igrejas históricas, elas se baseiam em credos, confissões, certo? Por mais que tenha sido defendido no princípio da reforma protestante, a questão do sola escritura, ou seja, que toda doutrina deve ser fundamentada na Bíblia, mas o protestantismo histórico não ignora toda uma tradição histórica cristã. Diferente das igrejas pentecostais e neopentecostais que romperam definitivamente com todo o cristianismo histórico. Aí é onde está a diferença. Então, por isso que nós percebemos grande diferença em relação das igrejas pentecostais e neopentecostais em relação às igrejas protestantes históricas e às demais igrejas católico-ortodoxas. Então, fica aqui esclarecido para que os irmãos possam compreender. Então, não é a mesma coisa. Então, que Deus abençoe a todos e que todos possam crescer sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.